Número 2, o novo sempre surge. Para a dialética, o novo sempre surge, e o novo surge do velho e nega o velho. O adolescente surge da criança e nega a criança ao existir. O adulto surge e nega o adolescente e se afirma como uma nova realidade. Uma planta, num determinado momento, se apresenta como semente, depois flor e, por fim, fruto. Todas fazem parte de fases da planta e uma nega a outra. Okay? Esse negar é interessante que, é claro, uma árvore não é uma semente, mas essa negação também não significa dizer que ele não pode aproveitar nada da outra, né? Tudo que a planta possui estava dentro da semente. Hoje o que a ciência diz é que a semente, ela tem um código dentro dela que eles chamam de DNA. As plantas têm DNA, então as sementes têm um DNA, assim como os homens têm DNA, os animais têm DNA. E no DNA, por exemplo, da semente, está dito lá que, ao ser combinado com água, aquela semente, ela vai iniciar um processo até se tornar uma árvore. Então, a árvore, ela depende da planta, ela tem que aprender algo com a planta, tá certo? Então, não é uma rejeição total. Número 3, o projeto socialista de Karl Marx. No momento que Karl Marx está escrevendo o seu trabalho, existiam diversos projetos socialistas. Marx se definia não como um sociólogo, mas como um militante que desejava transformar a sociedade. E é interessante, no tópico anterior, Karl Marx disse que o novo rejeita o velho. Eu sempre uso o exemplo seguinte: o novo reino que virá é o reino cristão, é o governo de Cristo no mundo, e ele vai rejeitar o comunismo, ok? Ou seja, o comunismo vai ser substituído. Mas será que esse reino cristão, algum dia ele será substituído por outro? Não. Daniel disse que não. Daniel capítulo 2, ele deixou claro que a pedra que destrói os reinos dos homens, ela cresce, se torna um grande monte e inaugura um reino eterno. Esse reino não passará, mas o reino de Karl Marx, né, esse movimento comunista, ele vai passar. Essa visão dele de sociedade sempre em conflito, ela vai passar. Prosseguindo, o comentário diz: tem uma frase de Marx que representa bem o seu pensamento. Os filósofos se propõem a estudar e explicar o mundo. Cabe, porém, transformá-lo. Marx defendia que era necessário transformar através de ações conscientes e não apenas observá-lo. Essa teoria aqui é perfeita, né? Você transformar através de ações conscientes e sempre deixando a prática comunista de lado, porque a forma como eles decidiram transformar o mundo não foi de uma forma consciente. Ou seja, eles não conscientizaram o povo que o melhor era seguir o comunismo. Todos os países todos os países que adotaram o comunismo foi através de uma imposição, ok? Então, tá certo, os filósofos estudaram, agora precisa transformá-lo. E defendia que era necessário transformá-lo através de ações conscientes, né? Ações conscientes significa o quê? Olha, mostrar para as pessoas: esse é o melhor caminho, tá bom? Não é, olha, tem que seguir esse caminho, ele é o único e todos os outros caminhos têm que ser rejeitados. Não, isso está errado. Eu procuro sempre frisar isso, porque algumas pessoas falam: ih, pastor, não é bom deixar Karl Marx de lado na questão educacional. Tem uma parte de Karl Marx que é abominável, mas a ideia dele é correta. O problema é que eles não praticaram a teoria dele, tá bom? Mas quando ele fala que a transformação tem que ser de forma consciente, está certíssimo. Número 4, a educação.
Em 1844, a Inglaterra institui uma lei que termina com o trabalho infantil. Elas têm que estar estudando. Nesse período era comum crianças serem mutiladas em fábricas e algumas até irem a óbito. Crianças trabalhando em jornada de 12 a 14 horas por dia. Marx, no momento que essa lei é promulgada na Inglaterra, ele faz visitas às escolas para fazer um estudo dessa situação. Para mudar a situação, Marx propõe que a educação deve formar o indivíduo de forma integral. Isso significa que a educação deve contemplar 3 coisas: educação acadêmica para o intelecto, educação técnica para o trabalho e educação física para o corpo. Esse princípio das educações combinadas faria com que o indivíduo, quando estivesse praticando a educação intelectual, ele estaria descansando o corpo. Quando estiver na educação física, ele estará descansando a mente, né? Ou seja, teria uma educação para atingir toda a pessoa, tá ok? Então, uma educação para desenvolver o intelecto, isso nós temos que fazer com as nossas crianças hoje, ou seja, a teoria de Karl Marx, ela é boa, né? Uma educação para o intelecto. Então eu tenho que ensinar as crianças a pensarem na questão religiosa também. Eu defendo que as igrejas, elas deveriam criar cursos para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, preparando eles para toda a camada educacional. Se nós observarmos em nossas igrejas o número de jovens criados nas igrejas, mas quando vão para a faculdade, eles acabam abandonando a fé, porque eles não estavam preparados para entrar em conflito, conflito no sentido natural, tá ok? Não é de briga, o conflito que a faculdade coloca diante do cristão sobre as questões do evolucionismo. O marxismo, ele mente para os jovens dizendo que o evolucionismo está totalmente provado e que a religião tem que ser desprezada. Isso está errado, isso não é verdade, tá bom? Então, tem que haver um preparo para esses jovens, começar a trabalhar o intelecto deles, para eles saberem enfrentar, questionar tudo que o marxismo fala nas escolas. Então, uma educação técnica para o trabalho, que as pessoas também sejam preparadas para uma profissão dentro das faculdades, né? Isso é uma realidade. Normalmente no ensino médio não é uma realidade. Antigamente era muito comum o ensino médio, né? O segundo grau técnico. Hoje já não está tão em uso, mas é positivo. E uma educação física também. As pessoas precisam aprender a trabalhar a saúde do corpo, porque isso é saudável.